today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, seguinte, nessa videoaula aqui eu quero resolver com vocês alguns exercícios que estão relacionados à velocidade relativa, né? E lembrem, se você não assistiu uma videoaula sobre velocidade relativa, é só você clicar no cardzinho que vai ser sugerido aqui, na videoaula sugerida, que você vai ser direcionado diretamente para a videoaula a respeito de velocidade relativa. Lembrando, quando a gente fala de velocidade relativa, eu estou levando em consideração dois objetos, dois pontos materiais, dois corpos extensos, que estão se movimentando ao longo de uma trajetória, certo? Então é possível eu, a partir desses objetos, dessas velocidades dos objetos, determinar a velocidade relativa desses dois objetos. Então, para isso, eu tenho que levar em consideração alguns fatores. Posso levar em consideração que esses objetos são sistemas separados que se movimentam ao longo de uma determinada trajetória retilínea. Posso levar em consideração que são dois objetos onde um está movimentando sobre o outro, por exemplo, uma pessoa que se movimenta numa escada rolante. Então, a ideia de velocidade relativa, para você entender melhor, se você não assistiu a videoaula sobre velocidade relativa, assista essa videoaula para você entender melhor esses conceitos, tá? Vamos fazer então o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é esse aqui, ó. Dois pontos materiais encontram-se distanciados de 200 metros um do outro, apresentando funções horárias S1, que é igual a menos 30 mais 18t, e S2, que é igual a 170 mais 14t, em relação ao mesmo referencial. Determina a velocidade relativa do ponto 1 em relação ao ponto 2. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou representar aqui a minha trajetória retilínea, certo? Então aqui eu tenho uma trajetória retilínea, onde eu estou considerando a esquerda para a direita como sendo positiva. E eu vou representar agora os meus dois pontos. O exercício falou o seguinte, eu tenho aqui o ponto material 1, beleza? Tem aqui o ponto material 1, que está se movimentando a favor da trajetória. Por que eu sei que ele está se movimentando a favor da trajetória? Porque a função horária dele é positiva, é mais 18t. E aqui atrás eu tenho o ponto material 2, beleza? Tem aqui o ponto material 2 que também está se movimentando a favor da trajetória. Por que eu sei que ele está andando a favor da trajetória? Porque ele também tem um sinal positivo na sua função horária. Beleza? Quando eu analiso esses dois movimentos, eu sei que o meu ponto 2 ele tem uma velocidade de 14 metros por segundo, que está representada aqui na nossa na função horária dele, e o ponto 1 tem uma velocidade de 18 metros por segundo, beleza? Que também está representado na função horária dele. Então está aqui a velocidade dele. Então a função horária do ponto 1 é S1, que é igual a menos 30 mais 18t. E a função horária do ponto 2 é S2, que é igual a 170, beleza? Menos 14t. Mais 14t, desculpa. E o exercício falou o seguinte, que a distância entre os dois objetos, eles estão distanciados a uma distância de 200 metros. Beleza? Aí o exercício, o que ele falou? Ele falou o seguinte, determine a velocidade relativa do ponto 1 em relação ao ponto 2. Então, para a gente poder determinar essa velocidade relativa, eu vou partir da seguinte ideia, que como esses objetos estão se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa desses dois objetos é a diferença da velocidade da maior velocidade pela menor velocidade. Então, a velocidade relativa, ela vai ser o quê? V1 menos V2. Só isso. Quanto que vale a velocidade do primeiro? Vale 18 metros por segundo. Então, a velocidade relativa vai ser igual a quanto? A 18 menos a velocidade relativa do segundo, que é de quanto? 14. Então, a velocidade relativa entre os dois objetos é de quanto? É de 4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade relativa entre o ponto 1 e o ponto 2. Belezinha? Pessoal, voltando aqui para o nosso segundo exercício sobre velocidade relativa,
O segundo exercício ele leva em consideração o mesmo conceito do exercício anterior, que é a velocidade relativa, só que agora eu vou ter também o que nós chamamos de deslocamento relativo. Então o exercício fala o seguinte, ó, um garoto brinca com um barquinho de papel na enxurrada, quando em um instante ele abandona o barquinho na água e sai correndo tentando acompanhá-lo. Após 6 segundos, o barco estava a 12 metros do garoto. Supondo que ambos estavam com velocidades constantes, o valor da velocidade da correnteza em relação ao garoto era igual a... Então, o que o exercício falou? Falou o seguinte, ó. Aqui você tem a correnteza, certo? Deixa eu só tirar isso aqui, desmarcar isso aqui. Então, aqui você tem a correnteza, correto? A sua correnteza está acontecendo aqui. Aí, o que você vai fazer? O moleque vai colocar o barquinho nessa correnteza e o barquinho vai sair descendo com a velocidade da correnteza, que é a velocidade da enxurrada, beleza? E o garoto, que está do lado de fora, ele vai sair correndo atrás do barquinho, tentando alcançar o barquinho, beleza? Então aqui você tem a velocidade do garoto. E o exercício ele foi bem claro, o que ele falou? Que depois de 6 segundos, depois de um ΔT de 6 segundos, o barquinho estava uma distância, que eu vou chamar de distância relativa, de 12 metros do garoto. O que aconteceu? O garoto e o barquinho saiu correndo. Como a velocidade do barco era maior que a velocidade do garoto, então, ou seja, junto com esse movimento, o deslocamento relativo do barco e do garoto fez com que essa distância fosse de quanto? De 12 metros. Então ele quer calcular o quê? Qual que vai ser a velocidade relativa entre o barquinho e o garoto. Então, para a gente poder fazer esses cálculos, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração uma equação da velocidade média, só que agora vai ser uma velocidade média relativa. Então, ou seja, a velocidade relativa ela vai ser igual ao deslocamento relativo, ΔS relativo, dividido pelo ΔT, que é o tempo em que os dois correram. Beleza? Então a velocidade relativa ela vai ser igual ao deslocamento relativo, que é de 12 metros, sobre o ΔT, que é de 6. Então a velocidade relativa entre os dois ela vai ser igual a quanto? 12 dividido por 6, 2 metros por segundo. Então essa é a velocidade relativa entre o barco e a pessoa. Para você entender melhor, é como se você tivesse feito o seguinte, é como se o moleque tivesse ficado parado e o barquinho tivesse andado com a velocidade de 2 metros por segundo. Depois de 6 segundos, qual vai ser a distância entre os dois? De 12 metros. Beleza? Vamos para o nosso terceiro exercício. Nossa terceira questão é uma questão que envolve, de novo, o conceito de velocidade relativa. Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai ter que testar cada uma das questões aqui, tá? A, B, C, D ou E, tá? A terceira questão ela fala o seguinte, ó, o gráfico a seguir mostra o deslocamento em função do tempo de 3 corpos, A, B e C. Então você tem aqui o deslocamento do corpo A, aqui você tem do corpo B e aqui você tem do corpo C, beleza? Então quando eu olho para esse gráfico aqui, eu percebo claramente que o meu corpo A tem um deslocamento negativo, ou seja, tem um movimento retrógrado, e o meu corpo B e o corpo C tem um deslocamento progressivo. Por que eu sei disso? O meu corpo A ele vai ter um deslocamento retrógrado, certo? Ele vai ter um movimento retrógrado, porque a reta dele é uma reta decrescente, ou seja, à medida que o tempo está passando, as posições estão diminuindo. E as retas B e C representam movimentos progressivos, porque à medida que o tempo está passando, os valores da minha posição estão aumentando com o decorrer do tempo. Beleza? Então, ou seja, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar as velocidades do corpo A, B e C, certo? Então, primeiro, eu vou determinar a velocidade do meu corpo A. Para determinar a velocidade do corpo A, o que eu vou fazer? Já que eu tenho um movimento uniforme. Por que eu sei que o movimento é uniforme? Porque ele é representado por 3 linhas retas. Então, a primeira coisa, eu vou representar a velocidade, vou determinar a velocidade do corpo A. Então, ou seja, se você olhar aqui, então aqui você tem o tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E aqui você tem as posições 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Então eu vou calcular aqui então. Então o meu corpo A, velocidade de A, ela corresponde ao deslocamento de A no tempo que ele vai gastar. Então a velocidade de A, ela vai ser igual a quanto? A delta S, quanto que ele deslocou? 6 metros. É só olhar no gráfico. Em quanto tempo? 3 segundos. Então a velocidade de A, ela vai ser igual a quanto? 6 dividido por 3 dá quanto? 2 metros por segundo. Negativo. Por que eu estou considerando negativo? Porque o meu movimento é um movimento retrógrado. Vou fazer a mesma coisa agora para o meu corpo B. Beleza? Vou determinar a velocidade do corpo B. Então a velocidade de B vai ser igual a ΔS sobre ΔT. ΔS de B sobre ΔT de B. Então a velocidade de B vai ser igual a quanto? Ele vai andar, olha aqui, ó, de 0 a 3 segundos, ele anda quanto? 6 metros. Então, ou seja, ele vai deslocar 6 metros, está aqui no gráfico, certo? Em quanto tempo? Em 3 segundos. Então, a velocidade de B vai ser igual a quanto? 6 dividido por 3, 2 metros por segundo. Positivo, porque o meu movimento é um movimento progressivo. Vou fazer a mesma coisa agora para o meu corpo C, beleza? Então, a velocidade de C, ela vai ser igual ao deslocamento de C pelo tempo que ele vai gastar. Então, a velocidade de C vai ser igual. Quanto que ele anda? Em 6 segundos, está aqui no gráfico, ele anda quantos metros? 6 metros. Então, ele vai deslocar 6 metros em 6 segundos. Então, a velocidade de C é de 1 metro por segundo positivo, porque o movimento é um movimento progressivo. Agora eu vou testar as respostas para a gente ver, já que eu tenho as velocidades. Então, o que ele quer saber? A velocidade relativa de A em relação a B é de 4 metros por segundo? Vamos fazer a letra A. Então, a letra A. Velocidade relativa de A em relação a B. Então, a velocidade relativa de A em relação a B, o que está acontecendo? Os dois estão se movimentando na mesma direção, mas em sentidos contrários. Então, a velocidade relativa é a soma das duas velocidades. Então, a velocidade relativa é a soma da velocidade de A com a velocidade de B. Então, o que eu vou fazer? VA mais VB, porque os dois estão se movimentando na mesma direção e em sentidos contrários. Então, eu tenho que somar as duas velocidades. Quanto que vale a velocidade de A? Vale 2, menos 2. Quanto que vale a velocidade de B? Vale 2. Então, a velocidade relativa vai ser de quanto? Vai ser de menos 2 mais 2, 0. Essa é a velocidade relativa de A com B. Então, a letra A é uma alternativa falsa. A letra B, aí eu quero saber a velocidade relativa de B em relação a C. Então, B e C estão se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa é dada pela diferença entre as duas velocidades. Então, vai ser a velocidade de B menos a velocidade de C. Então, a velocidade relativa vai ser igual a quanto? Vai ser velocidade de B, 2 menos 1. Então, a velocidade relativa é de quanto? É de 1 metro por segundo. Essa é a velocidade relativa de B em relação a C. Vou fazer a mesma coisa agora para a letra C. Eu quero descobrir a velocidade relativa de A em relação a C. Então, a velocidade relativa vai ser igual ao quê? A e C estão se movimentando na mesma direção em sentidos contrários. Beleza? Então, eu tenho que somar as duas velocidades. Então, vai ser a velocidade de A mais a velocidade de C. Então, a velocidade relativa vai ser igual a quanto? A menos 2 mais 1. Então, a velocidade relativa vai ser de quanto? Menos 2 mais 1 dá menos 1 metro por segundo. Então, também é uma alternativa falsa. A letra D. A letra D quer saber a velocidade relativa de B em relação a A. A velocidade relativa de B em relação a A
vai ser a soma das duas velocidades, porque estão se movimentando na mesma direção e em sentidos o quê? Contrários. Então, a velocidade relativa vai ser igual a VB mais VA. Então, a velocidade relativa vai ser igual a quanto? VB que vale quanto? 2, mais a velocidade relativa de A, que vale menos 2. Então, a velocidade relativa vai ser quanto? 2 menos 2. Então, a velocidade relativa entre eles é de quanto? É 0. Então, é uma possível resposta certa. A letra E, eu quero saber a velocidade relativa de C em relação a B. Como eles estão se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido, então eu vou ter que fazer a diferença. Então, a velocidade relativa é igual a VC menos VB. Então, a velocidade relativa vai ser igual a quanto? VC vale 1, VB vale quanto? Vale 2. Então, a velocidade relativa vai ser igual a quanto? A 1 menos 2. Velocidade relativa é igual a menos 1 metro por segundo. Então, a única resposta correta, a única alternativa correta só pode ser qual? A letra D, onde a minha velocidade relativa é 0. Certo? Então, essa é a nossa resposta. Tranquilinho? Beleza? Pessoal, o quarto exercício que eu quero resolver com vocês é um exercício muito bacana a respeito de velocidade relativa e leva em consideração aquelas componentes de vetores, aquela decomposição de vetores que a gente estudou lá em vetores. Quem não assistiu a videoaula sobre vetores, assista. É só clicar no cardzinho que vai aparecer que você vai ter acesso à playlist onde está essas videoaulas sobre vetores e decomposição de vetores. Veja bem, o exercício fala assim, ó, 2 barquinhos, A e B, possuem a mesma velocidade em módulo V igual a 10 metros por segundo e estão se movendo conforme a figura. Determine, letra A velocidade relativa na direção horizontal e letra B, a velocidade relativa na direção vertical. Então, para a gente resolver esse exercício, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração as componentes desses vetores ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y para cada barquinho. Então, você tem aqui o eixo Y, que está relacionado ao movimento do barquinho. E aqui você tem o eixo X, que está relacionado ao barquinho B. Beleza? Então, quando você analisa o seu barquinho B, você vai perceber o seguinte, que o seu barquinho B ele tem velocidade somente no eixo X, ou seja, a velocidade dele no eixo Y, a velocidade, vou pegar aqui, o barquinho B. A velocidade do barquinho B no eixo Y vale 0. E a velocidade do barquinho B no eixo X vale quanto? Vale 10 metros por segundo, que é a velocidade que ele tá se movimentando. Isso não acontece para o barquinho A. Para o barquinho A, o meu barquinho A, ele tem uma velocidade ao longo do eixo X, assim como ele tem uma velocidade ao longo do eixo Y. Então, a gente tem que determinar essas velocidades no eixo X e no eixo Y. Beleza? Para eu poder determinar a velocidade que o barquinho tem no eixo X e a velocidade que o barquinho tem no eixo Y, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquelas relações de seno e cosseno. Tá? E eu vou levar em consideração que meu barquinho A está se movimentando, formando um ângulo de 30 graus em relação ao eixo X. Então, para eu poder determinar a velocidade do barquinho no eixo X, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a relação de cosseno, beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó, o cosseno de 30 graus, ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 30 graus, ele é igual a quem? O que é o meu cateto adjacente? É a velocidade que ele tem ao longo do eixo X, que eu vou chamar de quem? De Vx. Sobre a minha hipotenusa, que é o módulo da minha velocidade, que vale quanto? 10 metros por segundo, tá? Que é o módulo da minha velocidade V. Então, eu posso dizer o seguinte, que Vx é igual a V vezes o cosseno de 30 graus. Então, Vx vai ser igual a quanto? Quanto que vale a velocidade do barquinho? Vale 10. Quanto que vale o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus
é raiz de 3 sobre 2, ou melhor, 0,86. Então, a velocidade do barquinho ao longo do eixo x vale quanto? 8,6 metros por segundo. Essa é a velocidade do barquinho A em relação ao eixo x. Vou fazer a mesma coisa para me determinar a velocidade em relação ao eixo y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a relação do seno. Seno de 30 graus é igual ao meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Então, vai ficar o seno de 30 graus é igual. O que é meu cateto oposto ao meu ângulo de 30 graus? É o meu VY. É a velocidade do barquinho ao longo do eixo Y, sobre a hipotenusa, que é o módulo da velocidade dele, que é V. Então, a gente diz o seguinte, que VY é igual a V vezes o seno de 30 graus. Então, VY vai ser igual. Quanto que vale o V? Vale 10. Quanto que vale o seno de 30? Seno de 30 vale meio. 0,5. Então, VY vale quanto? 5 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade ao longo do eixo Y. Então, quando eu analiso o meu barquinho B, eu vejo que a velocidade dele em Y vale 0, porque ele não se movimenta na direção do eixo Y, e a velocidade dele no eixo X vale 10. Quando eu analiso o meu barquinho a velocidade dele ao longo do eixo X vale 8,6 metros por segundo, e a velocidade dele ao longo do eixo Y vale 5 metros por segundo. Então é o seguinte, agora então o que eu vou fazer? Agora eu vou resolver o meu exercício, né? Eu vou determinar a minha velocidade relativa na direção horizontal e a velocidade relativa na direção vertical. Então, para eu poder determinar a minha velocidade relativa, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração o movimento dos dois barquinhos no eixo X e no eixo Y, beleza? Então, na letra A, eu quero determinar a minha velocidade relativa em relação à horizontal, beleza? Em relação à minha horizontal. Então, para isso, eu vou ter que levar em consideração a velocidade relativa do barquinho A em relação a x, que vale 8,6 metros por segundo, e a velocidade do barquinho B em relação a x, que vale quanto? 10 metros por segundo. Beleza? Então, para eu poder fazer isso, o que eu vou levar em consideração? Como os dois barquinhos estão se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa é dado pela diferença das duas velocidades. Ou seja, vai ser a velocidade do barquinho no eixo x menos a velocidade do barquinho A no eixo x. Então, a velocidade relativa ela vai ser igual a quanto? A 10 menos 8,6. Então, a minha velocidade relativa ao longo do eixo x, que é na horizontal, vale quanto? 10 menos 8,6 dá 1,4 metros por segundo. Então, essa é a minha resposta na letra A. Vou fazer a mesma coisa agora na letra B. Na letra B, o que eu quero fazer? Eu quero determinar a minha velocidade relativa em relação a quem? A vertical. Ou seja, em relação ao meu eixo Y. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar em consideração a velocidade do barquinho B em relação ao eixo Y, que vale 0, e eu tenho que levar em consideração a velocidade do barquinho A em relação ao eixo Y, que vale quanto? 5 metros por segundo. Então, a minha velocidade relativa ela vai ser igual a quanto? A minha velocidade relativa vai ser a diferença das duas velocidades. Então, a velocidade relativa ela vai ser igual à velocidade do barquinho B em relação a Y, menos, fazer o contrário, tá? Velocidade do barquinho A em relação a Y, menos a velocidade do barquinho B em relação a Y. Então, a minha velocidade relativa ela vai ser igual a quanto? A 5 menos 0. Então, a minha velocidade relativa vale quanto? 5 metros por segundo. Essa é a minha resposta. Belezinha? Pessoal, nossa quinta e última questão é uma questão muito bacana também, porque ela envolve vários conceitos da física. Ela envolve a segunda lei de Newton, ela envolve o movimento uniformemente variado e envolve o conceito de velocidade relativa. Então, olha aqui, ó. Tiago e Luzia
brincam empurrando suas caixas de brinquedos no mesmo sentido e com forças constantes. Qual a velocidade relativa das duas caixas no tempo de 3 segundos? Dados. Aí você tem aí alguns dados. A força que o Tiago está empregando é de 10 newtons, a força que a Luzia está empregando é de 8 newtons, a massa das caixas, o Tiago vale 10 quilogramas, a da Luzia vale 4 quilogramas. E pediu para a gente desprezar o atrito entre o solo e as caixas. Beleza? Eu ainda vou colocar aqui mais um dado que está relacionado ao tempo que ele pediu, que é no tempo de 3 segundos. Então a gente tem esses dados aí. Beleza? Então, ou seja, para a gente poder determinar a velocidade relativa, eu tenho que encontrar quanto que vale a velocidade da caixa do Tiago e quanto que vale a velocidade da caixa da Luzia. Beleza? Então, para encontrar a velocidade da caixa dos dois, tanto do Tiago quanto da Luzia, eu tenho que encontrar primeiro a aceleração que essas caixas possuem. Beleza? Então eu vou fazer os cálculos aqui relacionados primeiro para o Tiago. Então vou fazer os cálculos em relação ao Tiago. Beleza? Então como é que vai ficar isso aqui? Ó? Então primeira coisa, para eu poder determinar a aceleração da caixa do Tiago, eu vou usar a segunda lei de Newton. Então eu vou fazer força resultante, que é igual a massa da caixa do Tiago vezes a aceleração que ele vai empregar. Tá? Segunda lei de Newton. Quanto que vale a força que o Tiago está empregando? Vale 10 newtons. Quanto que vale a massa da caixa do Tiago? Vale 10 quilogramas. Então, quanto que vale a aceleração da caixa do Tiago? 10 dividido por 10, então vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração que a caixa do Tiago está adquirindo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a velocidade que a caixa do Tiago vai adquirir. Então, para isso, no tempo de 3 segundos. Então, para isso, o que eu vou levar em consideração? Vou levar em consideração a função horária da velocidade, que é a equação do vô e da avó. Então, eu vou fazer V é igual a VO mais AT. Mais porque ela vai aumentar a sua velocidade. Então, V vai ser igual, levando em consideração que essas caixas estavam em repouso, beleza? Então, a velocidade inicial vale quanto? Vale 0. Mais a aceleração que vale quanto? 1 vezes o tempo que ele empurrar a caixa, que é de 3 segundos. Então, a velocidade vai ser de quanto? De 3 metros por segundo. Então, isso para a caixa do Tiago, beleza? Então, depois de 3 segundos, a caixa do Tiago vai adquirir uma velocidade de 3 metros por segundo. Vou fazer a mesma coisa agora para a Luzia, beleza? Então, vou fazer a mesma coisa para a Luzia. A força que eu vou, então, primeiro eu vou determinar a aceleração que a Luzia vai empregar na caixa. Então, vai ficar força resultante é igual a massa da caixa da Luzia vezes a aceleração dela. Quanto que é a força que a Luzia está empregando? 8 newtons. Quanto que vale a massa da caixa da Luzia? 4 quilogramas. Qual vai ser a aceleração que a caixa vai ter? Então, a aceleração vai ser 8 dividido por 4, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração da caixa da Luzia. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a velocidade da caixa da Luzia. Então, eu vou fazer V é igual a VO mais AT. Então, V vai ser igual, levando em consideração que partiu do repouso também, então 0 mais 2 vezes o tempo que ela empurrou a caixa, que foi 3 segundos. Então, a velocidade da caixa da Luzia vai ser de quanto? De 6 metros por segundo. Agora que eu sei qual que é a velocidade da caixa do Tiago e a velocidade da caixa da Luzia, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a velocidade relativa. Então, para calcular a velocidade relativa, o que eu vou fazer? Como as caixas estão se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a diferença das duas velocidades. Vai ser a velocidade da caixa da Luzia menos a velocidade da caixa do Tiago. Então, a velocidade relativa vai ser igual a quanto? A 6 menos 3.
Então, a velocidade relativa vai ser de quanto? 3 metros por segundo. Essa é a nossa resposta. Belezinha? Então, pessoal, esses são os nossos 5 exercícios a respeito de velocidade relativa. Espero que tenha ficado claro para todos esses exercícios. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar uma sugestão de exercício, é só me mandar, tá? Nos comentários ou então pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, que eu vou fazer o possível para tirar suas dúvidas. Belezinha? Então, um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.